Olá, tudo bem? Você que está aí, me chamo Felipe, sou da Sermeste, estou aqui com o Luiz. Tudo bem com vocês? E o intuito hoje aqui é a gente bater um papo, falar um pouquinho com vocês, para que possa ser entendido pelo empresário, pela pessoa que está aí do outro lado, pelo profissional de RH, o que a pequena empresa, o micro e o pequeno empresário precisa realmente fazer para estar em dia com a sua empresa, para evitar multa com a fiscalização. Então vamos começar um bate-papo aqui, eu e o Luiz, orientando vocês, falando um pouquinho sobre esse nosso dia a dia, que é a saúde e a segurança do trabalho. Começando, Luiz, hoje fala, pessoal, o que a gente precisa, uma pequena empresa, a microempresa, aquele pequeno negócio de bairro, que tem 5, 10 colaboradores, o que ele precisa para estar realmente em dia com fiscalização, com questão de saúde e segurança? Esse tema é polêmico. Basicamente, o empresário precisa estar obedecendo às normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, NRs mais conhecidas, né? Hoje, NR1, NR7, NR5, NR4 e demais, de acordo com a atividade do empresário, daquela empresa. Mas, como você falou, um pequeno empresário, com poucos funcionários, ele necessita ter o PGR, Programa de Gerenciamento de Risco, o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, dentro do PCMSO, os exames médicos, os admissionais, periódicos, demissionais, mudança de função, essas coisas, e alguns exames complementares conforme o risco que esse trabalhador está exposto. Tá? Dentro do PGR, além do próprio programa, aí vem os treinamentos de segurança, e vai se abrangendo e vai se aumentando ou não de acordo com a atividade da empresa. Mas adentrando mais, vamos explicar um pouquinho mais de cada coisa. Você falou PGR. Quem está do outro lado ali talvez nem saiba o que é um programa de gerenciamento de riscos. Vamos explicar para o pessoal o que é o PGR, o que é o PCMSO. Vamos abordar um por um, de uma forma que fique fácil para a galera entender do outro lado, porque eles são leigos na parte de segurança e saúde do trabalho, não conhecem, isso aí é nossa área. Então, eles querem saber como eles fazem, para que isso serve. Então, o nome já diz, Programa de Gerenciamento de Risco. Então, esse programa, basicamente, ele vai à empresa fazer aquele levantamento, aquela matriz de riscos ocupacionais que os seus trabalhadores estão expostos. Vou dar um exemplo aqui. O trabalhador que ele é operador de máquina. Ele tem o quê? Uma exposição do ruído daquela máquina, que aquela máquina produz. Então, nós temos que fazer o levantamento desse ruído. A matriz do risco físico, ruído. Vamos supor que é um trabalhador de um hospital. E ele está exposto aos riscos biológicos, que é inerente à função. Então, o PGR ele faz esse levantamento do risco. Ele, dentro dos parâmetros da própria norma, ele faz esse levantamento e ele, através desse PGR, ele vai tentar eliminar o risco, vai minimizar esse risco ou, às vezes, controlar o risco. Eliminar o risco é o caso do operador de máquina que a gente consegue tirar aquele operador da máquina. É uma coisa muito difícil, mas acontece. Ou, às vezes, ele pode enclausurar aquela máquina e deixar o ruído dentro daquela clausura. Isso estou eliminando o risco. O operador está fora da clausura, né? Então ele não está exposto ao risco. Ou não há possibilidade de fazer isso. Então a gente vai atenuar o risco. Como? Através de medidas de prevenção, de manutenção, e que possam diminuir a exposição do risco, do ruído. E às vezes a gente não consegue fazer nem eliminar, nem controlar esse risco. O que nós fazemos? Diminuir o risco. O que nós fazemos? Nós controlamos o risco. Como? Através do uso dos equipamentos de proteção individual, os EPIs. Então, em suma, o PGR ele faz o quê? Ele levanta o risco,
Ele vai até esse programa, né? Eu falo ele, mas é o programa. Ele vai e faz um levantamento do risco, entende o que está acontecendo com o trabalhador, a exposição que o trabalhador se encontra e atenua, elimina, controla esse risco através das técnicas de segurança. Basicamente, então, o programa de gerenciamento de risco, ele é uma forma que o pessoal de segurança e saúde, basicamente o engenheiro e o técnico de segurança, o engenheiro de segurança do trabalho, eles vão até o local onde a galera, o pessoal está trabalhando, ver o tipo de exposição que eles têm, seja um ruído, um risco físico, um calor, seja um produto químico que ele manipula, levanta, apura todo esse risco, traz para um documento e, com esse risco identificado, se propõe medidas para controlar, extinguir ou eliminar. Ou eliminar aquilo, tudo em prol da saúde do trabalhador. Exatamente. Tudo em prol da segurança do trabalhador, né? Esse é o programa de controle, de gerenciamento de risco. Dentro dele ainda vai algumas outras atividades, mas em suma é isso que faz um gerenciamento de risco, né? Com base nesse gerenciamento de risco, nesse PGR, isso é entregue ao médico do trabalho, certo? E ele, entendendo quais são os riscos que os trabalhadores estão expostos, ele vai fazer o controle biológico, ou seja, ele vai fazer o controle, a exposição que esse risco está trazendo ao trabalhador, que possa causar algum tipo de doença, que tem uma eventual possibilidade. Então, ele controla como? Com os exames. Então, nós estamos falando aqui de um trabalhador que está exposto a um risco de ruído, operando a máquina, e nós conseguimos atenuar, reduzir ou controlar aquele risco, ok. Essa é a engenharia de segurança. E o médico do trabalho, de posse dessas informações, ele faz o PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. E aí ele vai traçar medidas, né, para que essa exposição possa ser controlada biologicamente. Através do quê? Dos exames. Então, ele vai fazer o exame clínico e também os exames audiométricos para controlar essa exposição, para saber se o trabalhador, ao estar exposto a esse risco, ele não está adquirindo qualquer tipo de malefício da exposição que vai causar uma doença a esse trabalhador, tá bom? Isso é o PCMSO. Então, diferente quando você falou em exames complementares, diferente do exame complementar que é solicitado dentro de um pronto-socorro, do acompanhamento de rotina médico, onde aquele exame serve para embasar uma conduta do médico, dentro do PCMSO, o exame complementar ele é para fins de monitorar a saúde do trabalhador. Exatamente. Os exames clínicos e complementares que o médico determina não estão visando uma doença que supostamente o trabalhador já está. Está visando uma conduta de prevenção da doença. A partir do momento que o médico percebe que, mesmo ele executando os exames, esse trabalhador adquiriu essa doença, vamos falar aqui da perda auditiva, aí ele vai tomar medidas preventivas também para que essa perda cesse, seja eliminada, ou até mesmo chegando ao ponto de o médico determina que o trabalhador não fique mais exposto àquele risco, ao ruído, por exemplo. Então, esse é o conjunto e algumas medidas que, através do PGR e do PCMSO, os programas, as normas protegem o trabalhador, né? Trabalham para que esse colaborador das empresas sejam protegidos, não trabalhando com segurança e avaliando a sua saúde. E o ASO? Quando eu escuto todo dia no telefone, o pessoal liga e fala: porra, preciso fazer um ASO, um exame de saúde, meu contador pediu.
Aí nós sempre explicamos, falando, olha, o atestado de saúde ele depende de informações do PCMSO, ele depende de informações do PGR, não há possibilidade de fazermos esse exame médico sem essas informações, até porque a própria legislação obriga que sejam que o atestado de saúde ocupacional contemple todos os riscos levantados no PGR, bem como o nome e CRM do médico coordenador do PCMSO, que é quem Sim, elaborou. Essa é a praxe. Então, tem que ficar claro para quem nos escuta que, poxa, o computador pediu para fazer um exame, obrigatoriamente a empresa tem que ter o PGR, tem que ter o PCMSO para podermos elaborar e fundamentar o exame ocupacional, bem como... Se o trabalhador está exposto a riscos ocupacionais, riscos químicos, riscos físicos, riscos biológicos, e a partir desse ano entra também o risco psicossociais, ergonômicos psicossociais, se ele está exposto, se foi comprovada essa exposição, então, obrigatoriamente, a empresa precisa manter o PGR e o PCMSO. Se existem algumas, vamos dizer assim, dentro da lei, da NR1, né, fala que algumas empresas não são necessárias a fazer a ter esses documentos, mas são aquelas que não estão com essa exposição junto aos seus funcionários, e também no grau de risco 1 e 2. Então, sim, se o trabalhador está exposto, ele precisa ter esse processo todo, o PCMSO galgado em cima do PGR, e o médico vai, sim, determinar os exames complementares. Sim, então, basicamente, tem que ter a documentação toda, exceto micro e pequenas empresas não expostas a riscos, onde o empregador ele vai estar entrando lá no portal e fazendo ele mesmo, ou o profissional que ele tiver evidenciado para fazer, a declaração de inexistência de riscos. Se não houver um ou outro, fica impossibilitado de fazer o exame. Sim, mas para isso ele precisa primeiro fazer o levantamento de risco. E tem que ser um profissional gabaritado, ou pelo menos alguém que conheça bem a área, conforme diz a lei. Então, se não há riscos, ele pode fazer essa declaração. Isso é o que determina a lei. Fora isso, tem que se transmitir tudo para o social. Agora, a transmissão do social é um outro sistema, que independe de muita coisa, mas ele precisa de ter as informações técnicas para fazer essa transmissão ao sistema do social. E isso vamos dizer assim, é uma necessidade de todas as empresas, independente do grau de risco. A partir do momento que você tem funcionários CLT, você precisa fazer essas comunicações do social. Sim, tem que fazer os eventos do social, S2220, S2240. Isso. S2221 é muito importante, tem gente que esquece, que é um evento exclusivo para exame toxicológico de motoristas profissionais. Sim, todos eles estão linkados na norma que determina essa obrigatoriedade. Então, eu acredito que a gente conseguiu aqui de forma simples, de forma sucinta, passar para o pessoal que nos escuta o que essa empresa precisa ter, basicamente, de forma mais resumida, para se manter minimamente em dia perante uma fiscalização. Existem outros aspectos que, dentro das normas, as empresas são obrigadas a se enquadrar. Por exemplo, a NR5. Independente de quantos funcionários tem, às vezes os empresários pensam que eu tenho 1, 2, 3, 5 funcionários, eu não preciso. A norma pede para você tenha pelo menos alguém treinado, que nós chamamos de designado. A NR5, a CIPA, quando a empresa chega a um número maior, significativo de funcionários, ela se enquadra na NR4, às vezes tem que manter alguns profissionais de segurança e medicina no quadro de funcionários, e aí vai. Tem a NR17, tem a NR10,
trabalho à altura do R85. Então, na verdade, a norma ela é muito abrangente. Ela fala, ela chega ao ponto de conversar com todas as áreas de trabalho que existem, ou que possamos se lembrar agora. Mas isso carece de uma análise detalhada da sua empresa, qual é a atividade, quais são os tipos de riscos ocupacionais que os seus trabalhadores estão expostos, quais são as medidas a serem tomadas. Isso depende da empresa, de cada empresa, de cada atividade, da quantidade de funcionários. Isso existe, essa necessidade junto ao conceito legal, né? Então, que a gente conseguimos deixar claro aqui, para quem nos escuta, o que minimamente eles vão fazer, como fazer, as implicações legais de deixar de fazer, e é bem importante que fique claro que não é só fazer. A legislação fala que quem não faz ou quem faz de forma incorreta responde do mesmo jeito. Sim, esse é um outro ponto, né? A fiscalização ela é atuante e às vezes o empresário esquece de que segurança do trabalho não é custo. Ele pensa que é custo, mas não é simplesmente custo, é investimento. Segurança do trabalho hoje é formação de cultura, né? E essa cultura vai prevenir acidentes, doenças, e vai muitas vezes fazer com que a empresa economize. Porque hoje o turnover é enorme. Hoje o custo de um acidente é tremendo. Então, fiscalizar, às vezes o empresário pensa em fiscalização. Se eu não fizer, se eu não me enquadrar, o fiscal pode me autuar. Verdade. Mas e os outros custos que existem que você, às vezes, né, empresário, esquece? Isso também tem que levar em conta. Eu costumo dizer para as pessoas que eu falo que hoje o empresário ele compra a hora de trabalho dos outros. Se a hora de trabalho tem um valor pré-determinado ali, ele paga 1x, 2x nesse salário. Quando ele investe em saúde, em segurança para esse trabalhador, ele torna essa mão de obra dele mais produtiva, ele evita de treinar e trocar essa mão de obra com constância. Então, vai muito no que o Luiz falou. Se nós investimos em segurança no trabalho com a visão de que aquilo está fazendo com que o investimento que eu fiz na hora contratada desse colaborador valha muito mais a pena, eu acho que é essa visão que o empresário tem que ter, que eu já estou comprando aquela mão de obra, eu tenho que fazer ela valer mais a pena para mim. Em vez de ser um X, ela tem que ser meio X. Investindo em treinamento, em segurança, não precisando trocar constantemente essa mão de obra, porque treinamento é custo, substituição é custo, tem verba de indenização. Hoje, todo empresário que se preze, ele pensa em quanto custa isso. Isso é óbvio. Eu penso assim também. Quanto vai me custar? Então, se você se programa e faz um levantamento correto do risco financeiro, que eu estou querendo dizer, isso vai te trazer benefícios, vai custar menos. E a segurança do trabalho é a mesma coisa. A saúde e segurança do trabalho é a mesma coisa. Se você não se programar, se você não se preparar para atender aquilo que a norma pede, e principalmente, a gente já pensa só em norma, mas tem que pensar na vida. É o que você falou agora, no custo desse trabalhador afastado, no custo desse retreinamento, no custo emocional que isso traz, não só ao trabalhador, ao empresário e à equipe como um todo. Isso é relevante pensar nisso. Hoje, se pensa em SST, em saúde e segurança do trabalho, como vamos implantar uma cultura. E essa cultura, bem implantada, bem trabalhada, vai fazer o quê? Vai trazer muitos benefícios. Saúde,
Principalmente segurança financeiro. e retorno financeiro. Porque é o que a gente conversou agora. O cara economiza não só com essa não necessidade de trocar o trabalhador, essa não necessidade de ter um trabalhador afastado, como ele torna a mão de obra que ele já está pagando mais barata. Então, o custo por hora desse trabalhador fica muito financeiramente mais viável. E todo empregador que se preze, ele vai olhar ali, receita menos despesa igual a lucro, porque ele está buscando mais dinheiro no bolso. É muito simplório falar para um empresário hoje no Brasil, com essa crise que estamos passando, e é uma crise, não podemos deixar de mencionar, que simplesmente você atender a lei, você está seguro. Não basta só isso. E você atender a lei, você está seguro de um lado. Mas você tem que entender que você, como empresário, nós, empresários, nós estamos, além de trabalhando para um fim, né? E além de atender a lei, nós temos que ter o quê? Fazer com que o nosso trabalho traga um legado. É essa que é uma coisa que me traz muitos sentimentos. Qual é o legado da nossa empresa? Simplesmente ganhar dinheiro? É bom ganhar dinheiro, não vamos falar com isso. Qualquer empresário que fala que não ganha dinheiro ali é fadado a falir. Mas qual é o legado da nossa empresa? E a cultura de segurança, ela além dos benefícios de economia, além dos benefícios de equipe formada, de não troca de equipe, turnover e tantas outras situações que isso nos traz, a cultura de segurança forma um caráter profissional. Eu costumo dizer que essa cultura de segurança bem implantada numa empresa, formando um caráter profissional dos seus colaboradores, só consegue uma coisa: trazer lucro. É o lucro que vai fazer com que esse legado se estabeleça. Então, temos que mudar um pouco a chave, temos que mudar um pouco a mentalidade, nós empresários. Nós precisamos, sim, ter uma visão diferente da segurança do trabalho. A visão de cultura, a visão de profissionalismo e a visão de legado transmitido, legado firmado. E isso faz com que uma empresa seja estabelecida. Hoje eu tenho pensado muito, inclusive até conversei com várias pessoas sobre isso, e a gente batendo um papo, discutindo sobre, fica pensando por que todo mundo enxerga a saúde e a segurança do trabalho como custo, como despesa. E a minha opinião, e alguns que estavam comigo até concordaram, que em virtude da carga tributária brasileira, o Brasil hoje tem um sistema tributário complexo que acaba mostrando para o empregador que a saúde e segurança do trabalho acaba vista como um custo, como se fosse um acerto de imposto, uma coisa que o governo obrigou ele a fazer, mas o empregador não consegue enxergar aquilo como investimento na equipe, investimento em saúde. É o que eu estava falando agora. Isso já vem de uma cultura empresarial muito antiga, do começo do século. Então, hoje, estamos no século XXI e as mentes precisam ser renovadas. A segurança do trabalho está sendo renovada e tem crescido muito no Brasil e fora. A mentalidade dos empresários tem se beneficiado com isso, porque a grande maioria de empresários estão percebendo essa mudança. E isso não é de hoje, já vem de alguns anos. Então, o que nós, como uma empresa de SST, como uma clínica de medicina, de segurança do trabalho, queremos estabelecer é que, sim, estamos aqui como empresa, fornecer um trabalho, fornecer um serviço para os nossos clientes, um serviço de excelência,
Mas a nossa missão principal, isso está lá no nosso site, lá, nossa missão principal, é formar um legado junto às empresas, é ajudar a que essas empresas estabeleçam esse legado, essa cultura de segurança. E essa cultura vai fazer com que essa empresa, não há como não negar isso, essa empresa se estabeleça. Eu volto a repetir, só se estabelece hoje quem tem cultura. Cultura profissional, cultura tecnológica, cultura de segurança, de medicina do trabalho, SST. Quem não tem isso no seu DNA acaba padecendo. E isso acaba dificultando muito as empresas hoje. Você falou bastante de legado. É bom que as pessoas entendam diferenciar legado de herança. Herança é o que você deixa para alguém. Legado é o que você deixa em alguém. Aí eu acho que isso muda bastante. Quando você fala de saúde, cultura de segurança, deixar um legado para alguém. Esse legado você deixando em alguém, não em alguém, não para alguém, sim em alguém. Essa pessoa vai absorver essa cultura, vai enraizar nela essa cultura e isso dissemina nos demais. E quando nós começamos a fazer um trabalho com os nossos parceiros, nossos clientes, as empresas, a primeira coisa que geralmente eu falo para o empresário ou para os responsáveis do processo é essa cultura começa de cima para baixo. Eu não consigo mudar o trabalhador, como nós falamos, eu falo isso há muitos anos, o pessoal que está na fábrica, né, no chão de fábrica, ou na obra, sem que, primeiro, o diretor, o proprietário, os gerentes, eles se envolvam no trabalho, se envolvam nesse processo. Então, isso faz com que, como uma pirâmide, eles comecem a ser conscientizados e a mudança acaba abrangendo o todo da empresa. É que nem uma escola de samba, né? Alguém tem que pegar o apito e puxar a galera. Se isso não acontecer, o negócio desanda. Então... Eu prefiro dar um outro exemplo, em vez da escola de samba. É como na sua casa. Entendeu? Se seu pai e sua mãe não têm uma cultura familiar de amor, de respeito, os filhos, os netos e assim por diante vão estar vamos dizer assim, com dificuldades. Né? A família, na minha opinião, é a base. Então, mas como é que eu consigo trazer esse exemplo familiar para dentro da empresa? É simples, é simples. É a mesma hierarquia, vamos dizer assim, não só de ordenamentos, mas também de afazeres. Tá? Valores. E de valores. Os pais dão um exemplo. Os filhos copiam. Entendem e tem que entender e copiar. E esses filhos transmitem a quem? Aos netos, aos seus filhos. Entende? Então, como essa base familiar, a empresa tem que também trabalhar, tá? Para que essa cultura, esse legado seja cada vez mais transmitido, trabalhado, entendido e, como você disse, implantado em alguém. Sim. Bom, acho que hoje o que a gente tinha para trazer para o pessoal era falar um pouquinho sobre o que a empresa precisa, os principais laudos, a gente acabou se estendendo, falando um pouco de empresa, de pessoas, trazendo um pouquinho do que a gente entende, que a gente, por vida, como gostamos de disseminar as coisas, como entendemos que isso tem que ser feito. E esse aqui é mais um bate-papo que a gente vai tentar trazer de forma mais corriqueira, com mais vezes, deixando aí para a galera, para alguém pessoa que gostar, que quiser acompanhar. Esse papo aqui vai ser colocado no YouTube, correto? Isso. Vai estar no YouTube. Inclusive, o pessoal que está acompanhando aí,
é um primeiro episódio. Se quiser ajudar aí, apertando um curtir, um compartilhar, acompanha nosso canal. A ideia também é, nos próximos, tentar fazer um ao vivo, tá? Então, isso é interessante porque do ao vivo teremos aí um bate-papo, não entre nós, mas também com você. Você tem alguma ideia, tem alguma dúvida, tem alguma situação, ou simplesmente um oi, valeu, isso também é interessante, tá bom? Empresário de São Paulo, que quer participar com a gente num bate-papo, deixa um contato aí, deixa um oi, a gente vai chamar, vem para cá, conversa com a gente, tira as dúvidas. Quem sabe a sua dúvida, como eu tenho quase que certeza, vai ter outra pessoa que vai ter a mesma dúvida. Então, esclarecer, te ajudar, vai ser um baita prazer para nós. Uma das coisas que também estamos com ideia de fazer é trazer alguns empresários que são parceiros da Sermest. Parceiros, clientes. Alguns clientes nossos, para bater um papo sobre a empresa deles, sobre aquilo que eles conseguiram fazer e entender com relação às SST. O nosso trabalho aqui é segurança e medicina do trabalho, saúde e segurança do trabalho. Então, isso vai fazer com que você também tenha uma outra experiência, né? E valide aquilo que estamos tentando passar para você. O importante é isso, trazer as experiências, trazer as novidades, né? E, quem sabe, agregar um pouquinho desses valores que nós temos, né? Dessa cultura de segurança que nós queremos que todas as empresas tenham e, por que não, abranger o máximo possível no grupo empresarial que é esse São Paulo enorme que nós gostamos tanto. A nossa ideia aqui é realmente ter uma interação, trazer para o pessoal um pouco que nós conhecemos. Não é o conteúdo mais técnico do mundo, até porque a ideia aqui não é falar com o pessoal técnico, não é trazer conhecimento para engenheiros, para médicos, outros técnicos, e sim falar para o empresário, falar de dia a dia de empresa. Nós somos empresários também, a gente entende o que vocês passam aí do outro lado, tem boleto para pagar, tem mil coisas no dia a dia. E vamos tentar trocar esse papo, trocar essa ideia, mostrar para o pessoal o que a gente pode fazer, o que a gente pode agregar e aprender uns com os outros. Eu acho que isso é o melhor do bate-papo. E é isso. E é isso. Espero a galera aí nos próximos. Esse vai ser o primeiro de muitos, se Deus quiser. Clica no botão com eu curtir aqui, compartilha com o pessoal e até a próxima. Até a próxima.